Flamengo definiu o perfil de contratações e agora busca jogadores que tenham alta intensidade e poder de decisão. Essa é uma informação do Coluna do Fla, apurada por mim, pela Mônica Alves, pelo Pablo Rua, toda a nossa equipe do Coluna do Fla trabalhando em conjunto para construção dessa notícia, e eu vou passar todas as informações para você aqui nesse vídeo, tá? Então já clica no curtir, se inscreva no canal e detalhe, é uma movimentação importante do Flamengo, é uma informação importante para a gente poder entender as movimentações do Flamengo nessa janela do meio do ano, que fica aberta entre os dias 10 de julho e 2 de setembro, tá certo? Vamos lá. Primeiro, o Flamengo busca jogadores que tenham 4 características. O Felipe Luiz e o Boto, eles entendem que essas 4 características são fundamentais para um jogador ser contratado nesse meio do ano. Vamos lá. O jogador, ele precisa, primeiro, ser forte fisicamente. Segundo, ele precisa ter uma boa inteligência de jogo. Terceiro, ele precisa ter o espírito coletivo, tem que ser versátil. E quarto, um jogador que seja maduro para poder lidar com a pressão de jogar no Flamengo. Então essas 4 características são fundamentais para um jogador ser contratado pelo Flamengo, tá certo? Então o Flamengo inicia essa janela com uma orientação clara: construir um elenco mais intenso, um elenco que consiga ser mais forte fisicamente e também até na questão mental também. Sob comando do diretor de futebol José Boto, o departamento de futebol ele busca somar também atletas que tenham o potencial de ficar mais tempo no clube. Então, além dessas 4 características que eu comentei aqui com você, o Flamengo também busca jogador que tenham essas 4 características e que também tenham um potencial de ficar mais tempo no clube. E não fazer aqueles contratos de jogadores por 2 anos, 3 anos no máximo, e sim jogadores que possam ficar 4, 5, 6 anos no Flamengo, construir uma identidade com o clube, para que os jogadores entendam o que é o Flamengo a longo prazo também, né? Então, você ter um jogador com potencial de ficar muito tempo no clube, você, no entendimento do Flamengo, esse jogador ele vai entender melhor o estilo de jogo do Felipe Luiz, ele vai entender melhor o DNA rubro-negro e, é claro, tudo isso ajuda o jogador a ter um entrosamento maior com o estilo do Felipe, né? Então, tem um momento que ele vai praticamente fazer todos os movimentos ali até de olho fechado, por conta desse entrosamento, por conta desse tempo longo de clube. E também, automaticamente, o Flamengo ele chegou à conclusão de que não pretende mais contratar jogadores consagrados, jogadores com uma idade um pouquinho mais elevada. Ah, Léo, mas aí o Boto contratou o Danilo, contratou o Jorginho tem 33 anos. Sim, contratou. E já era, bateu no teto. Ponto. O Flamengo não pretende contratar mais jogadores de 33, 34 anos. Porque o Flamengo entende que o elenco hoje precisa de mais intensidade. O Jorginho, por exemplo, ele tem 33 anos, mas ele ele foi criado no futebol europeu. Então, ele tem embora a idade seja de 33, mas a força física dele, o entendimento de jogo dele faz com que, principalmente a parte física, faz com que ele tenha a idade ali uns 27, uns 28 anos. Então ele tem muita lenha para queimar ainda no Flamengo. Por isso que ele foi contratado. Então o Flamengo ele busca jogadores que sejam mais intensos e também mais jovens para poder compor o elenco. Eu tô com outras informações aqui também, olha só. Além da intensidade, o jogador precisa ser resiliente e tomar boas decisões dentro do jogo. Um grande exemplo disso é o ataque, o sistema ofensivo. O Flamengo ele não pretende fazer jogo duro em negociações ali pelo Everton Cebolinha, pelo Michael, por exemplo, porque o Flamengo entende que precisa de um outro ponta com características um pouco diferentes da que os pontas estão no elenco hoje. O Flamengo precisa de um ponta, entende que precisa de um ponta que tenha capacidade de construção, de um ponta que seja mais cerebral, de um ponta que pense um pouquinho mais no fato de finalizar pro gol, de chutar, de ser mais decisivo. O Flamengo busca um atacante, um ponta, que seja mais decisivo, que participe mais do jogo. Fazendo uma comparação, é como se o Flamengo precisasse de um novo Luiz Araújo, um novo Everton Ribeiro e não um novo Michael, e não um novo Cebolinha. Porque esses dois, Cebolinha e Michael, eles têm característica mais de velocidade de atingir a linha de fundo, por exemplo. Diferente do Luiz Araújo, de um Everton Ribeiro.
que pega a bola ali no lado do campo, mas que já vai puxando pra dentro pra poder ficar mais próximo do gol, de finalizar, de chutar, de dar um passe, uma grande chance ali dentro da área. Então o Flamengo ele busca um ponta nessa característica, já dentro de tudo isso que a gente tá comentando aqui nesse vídeo. E eu também digo até para o substituto do Arrascaeta, o Carrascal, que já tá quase tudo certo com o Flamengo, falta alinhar alguns termos aí pro Flamengo oficializar. E então o Carrascal, dentro da mentalidade do entendimento do Flamengo, o Carrascal ele atende a essas características. Ele é um jogador de alta intensidade, ele é um jogador que tem uma boa inteligência de jogo, um jogador versátil e um jogador com uma maturidade. Tanto que o Carrascal, se eu não me engano, tem 27 anos, 26, 27 anos, e ele já tem uma rodagem, já jogou no River Plate, já jogou no maior clube da Rússia, então ele tem essa maturidade na visão do Flamengo. Então, essas informações que eu tô passando pra você aqui, já cabem um likezinho, né? Clica no curtir, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente. Ajuda muito no nosso trabalho aqui no canal do Coluna do Fla. Outro ponto aqui. O Boto e o Felipe, os dois, né, pensam que no futebol de alto nível, a intensidade física é uma das armas registradas das principais equipes do mundo. Inclusive, nesse jogo contra o Bayern de Munique, a gente viu, dos 11 jogadores que ultrapassaram a marca de 10 km percorridos, 11 eram do Bayern de Munique, só 4 eram do Flamengo. Então isso já mostra um pouco da intensidade que o Flamengo pretende ter. O Flamengo pretende implementar a intensidade que a gente vê muito no futebol europeu. O Flamengo pretende implementar essa intensidade aqui no futebol brasileiro. E até para quando precisar bater de frente com os europeus, o Flamengo está à disposição. O Flamengo está ali com potencial de bater de frente, tá certo? Então, essa intensidade vai ser uma das características importantes para contratar um jogador. Além do que eu falei, do poder de decisão, né? Essa habilidade de escolher a melhor jogada em alguns segundos e executar com precisão o movimento. Então, essas duas características no entendimento do Flamengo, a intensidade e o poder de decisão, são as principais, que ajudam a separar um time de candidato ao título e de ser apenas um coadjuvante. E outro ponto também que eu trago aqui para vocês. O Boto, ele tem um aval do presidente BAP para fazer o que for necessário para colocar o Flamengo no topo do futebol brasileiro e no topo do futebol continental por muito tempo. Não só por uma ou duas temporadas, mas por muito tempo. Criar um certo monopólio no futebol sul-americano. O Boto, ele tem o aval do BAP. É claro, tudo dentro da responsabilidade financeira, mas tem um aval do BAP para fazer o que for necessário mediante esse desejo da diretoria nova de deixar o Flamengo no topo do futebol nacional e também sul-americano. Tá certo? Então olha só pra gente amarrar, fechar esse nosso vídeo, o Flamengo ele não pensa apenas em trocar um jogador por outro, ele pensa também em reformular um pouquinho ali a mentalidade do elenco, melhorar o elenco no ponto de intensidade e no poder de decisão. O Flamengo quer ter um elenco com maior intensidade e com mais poder de decisão mais aguçado. Então a gente vai acompanhar todos os detalhes aqui no Coluna do Fla. Fique ligado que a gente está fazendo toda essa cobertura das movimentações do Flamengo no mercado, isso é muito importante. O Flamengo já está bem encaminhado com o Carrascal, o Flamengo já está perdendo o Gerson, né? O Zenit pagou a multa, daqui a pouco o Gerson também viaja para a Rússia e o Flamengo vai se movimentando, tá negociando com o Carrascal, o Flamengo também possivelmente vai buscar um novo lateral direito assim que vender o Wesley. O Flamengo tem boas expectativas para uma venda legal do Wesley, o Boto espera 30 milhões de euros, 190 milhões de reais mais ou menos, mas essa proposta não tá chegando, então pode ser que até diminua um pouquinho aí desse valor desejado. O Pedro também é um jogador que o Flamengo, qualquer jogador, tá, do elenco, qualquer jogador, o Flamengo vai sentar à mesa para ouvir propostas agora depois do Mundial. Se chegar uma proposta boa pelo Pedro, o Flamengo vai conversar com o Pedro, vai conversar com o clube interessado e a negociação pode acontecer, tá? Mas o Flamengo não tá querendo vender o Pedro, o Flamengo não quer, o Pedro não está à venda, não é. Mas o fato é que o Flamengo ele tá disposto a negociar qualquer jogador mediante uma boa quantia financeira dentro dessa reformulação. Jogador que não seja fundamental. O Flamengo não pretende negociar titulares, não vai vender jogadores titulares. O lance do Gerson era porque o próprio Gerson queria deixar a multa rescisória ali um pouco a 25 milhões de euros para que o Zenit pudesse chegar para compra. E lembrando, 25 milhões de euros para um jogador de 28 anos é muita grana para essa idade. Eu particularmente vejo como um bom negócio mediante a ideia de que o próprio Gerson queria sair do Flamengo, né? Então, vamos acompanhar todas essas movimentações do mercado aqui no Coluna do Fla, tá certo? Valeu, nação, até mais. Saudações rubro-negras.